Você já imaginou um garoto de 16 anos, sentado no quarto, com um laptop velho, desafiando a agência mais poderosa do mundo? Parece coisa de filme, mas aconteceu. Em 2015, um adolescente britânico hackeou a CIA, expondo segredos que fizeram o governo americano tremer. Ele não era um gênio do crime, nem um espião treinado. Era só um jovem revoltado, movido por curiosidade e uma raiva contra o sistema. Essa é a história de como um ato de rebeldia adolescente abalou as estruturas da segurança nacional, revelando o quão vulnerável até os gigantes podem ser. Hoje, vamos mergulhar na mente desse garoto, no caos que ele causou e no que isso diz sobre o poder e o perigo de uma geração conectada. Prepare-se, porque essa história vai te fazer questionar: quem realmente está no controle? Vamos chamar ele de Kane. O nome verdadeiro não importa tanto quanto o que ele fez. Kane cresceu em uma cidade pequena na Inglaterra, longe dos centros de poder. Ele era o típico adolescente dos anos 2010, cabelo bagunçado, fones de ouvido e uma vida que girava em torno de jogos, fóruns online e o desejo de ser notado. Mas Kane tinha algo a mais, uma curiosidade insaciável por tecnologia. Aos 13 anos, ele já fuçava em códigos, aprendendo a programar em fóruns obscuros da internet. Não era só hobby, era uma forma de escapar de um mundo onde ele se sentia invisível. Na escola, ele era o garoto quieto, ignorado pelos populares. Em casa, enfrentava conflitos com a família. Mas online, ele era livre. E foi aí que encontrou o Anonymous, o coletivo hacker que prometia derrubar os poderosos com um teclado. O Anonymous era o playground perfeito para Kane. Ele se juntou ao grupo sob o codinome Kraka, atraído pela ideia de lutar contra injustiças sem precisar mostrar o rosto. No início, suas ações eram pequenas: ataques a sites locais, brincadeiras digitais que não machucavam ninguém. Mas, para um adolescente, a adrenalina de hackear era como uma droga. Psicologicamente, isso faz sentido. A adolescência é uma fase de rebeldia, onde o cérebro busca riscos e validação. Para Kane, o Anonymous oferecia a ambos a chance de desafiar autoridades e ser reconhecido por outros hackers. Ele não queria dinheiro ou fama. Queria provar que podia ser maior que o sistema que o ignorava. E foi assim que ele mirou o alvo mais improvável: a CIA. Hackear a CIA não é como invadir o Wi-Fi do vizinho. A agência tem defesas que custam bilhões, com os melhores especialistas do mundo protegendo seus segredos. Mas Kane não estava sozinho. Ele fazia parte de um subgrupo do Anonymous, chamado Crackers with Attitude. Um punhado de adolescentes com mais coragem do que juízo. O plano começou quase como uma brincadeira. Eles queriam trollar a CIA, mostrar que até os intocáveis podiam ser tocados. Mas o que começou como provocação virou algo muito maior. Usando técnicas surpreendentemente simples, como phishing, e-mails falsos que enganam as vítimas para revelar senhas. Kane e seu grupo conseguiram algo que parecia impossível: acesso aos e-mails pessoais do diretor da CIA, John Brennan. Pense no absurdo disso. Um garoto de 16 anos que mal tinha idade para dirigir, lendo os e-mails do homem que comandava a agência de inteligência mais temida do planeta. Os e-mails não eram segredos de Estado, mas continham informações sensíveis, relatórios internos, contatos pessoais, até detalhes sobre políticas de segurança. Kane não parou por aí. Ele e seu grupo vazaram os dados na internet, publicando tudo em sites como o Wikileaks. Eles também hackearam contas de outros oficiais do governo, incluindo o FBI, e até ligaram para autoridades americanas para provocá-las.
Em uma das ligações, Kane riu enquanto dizia: "Vocês não podem nos parar." Era a rebeldia adolescente em sua forma mais pura e mais perigosa. Psicologicamente, o que Kane fez é fascinante. Adolescentes são movidos por um cérebro em desenvolvimento, onde a área responsável por impulsos é hiperativa, mas a que controla consequências ainda está amadurecendo. Para Kane, hackear a CIA era um jogo, uma forma de gritar para o mundo que ele existia. Mas ele subestimou o impacto. Quando os vazamentos vieram à tona, o governo americano entrou em pânico. A CIA, humilhada, lançou uma caçada global. Para eles, não importava que Kane fosse um garoto. Ele era uma ameaça à segurança nacional. Enquanto isso, no quarto de Kane, a realidade ainda não tinha batido. Ele continuava postando provocações online, como se fosse intocável. Mas o sistema que ele desafiou estava prestes a revidar. O FBI rastreou Kane em meses. Ele não era tão cuidadoso quanto pensava. Pequenos erros, como usar o mesmo pseudônimo em fóruns públicos ou não criptografar todas as suas conexões, deixaram rastros. Em 2016, a polícia britânica invadiu sua casa e o prendeu. Aos 16 anos, Kane enfrentou a possibilidade de ser extraditado para os Estados Unidos, onde poderia pegar décadas de prisão. De repente, o garoto que se sentia invencível era só um adolescente assustado, sentado em uma cela, percebendo que o jogo tinha ido longe demais. Psicologicamente, esse é o momento em que a realidade colide com a fantasia. Para Kane, hackear era uma aventura. Para o mundo, era um crime grave com consequências reais. O caso de Kane dividiu opiniões. Para alguns, ele era um herói, um David digital enfrentando o Golias do governo. Para outros, um delinquente irresponsável que colocou vidas em risco. A verdade, como sempre, é mais complicada. Kane não vazou segredos que mudaram o mundo, como Edward Snowden. Seus hacks eram mais sobre provocar do que expor injustiças. Mas ele revelou algo importante: a fragilidade dos sistemas que confiamos para nos proteger. Se um adolescente com um laptop velho podia invadir a CIA, o que um hacker profissional poderia fazer? Essa pergunta assombrou agências de inteligência, que correram para reforçar suas defesas. Kane, sem querer, forçou o sistema a olhar para suas próprias falhas. O julgamento de Kane foi um circo. Ele não foi extraditado, graças a uma campanha de apoio que destacou sua idade e problemas pessoais, como dificuldades familiares e bullying na escola. Em 2018, ele foi condenado no Reino Unido a 2 anos em um centro de detenção juvenil. Para muitos, a pena foi leve. Para outros, um sinal de que o sistema não sabia como lidar com crimes tão novos. Mas o impacto na vida de Kane foi profundo. Ele saiu da detenção mais reservado, longe dos holofotes, e hoje vive uma vida discreta. Alguns dizem que ele abandonou o hacking, outros acreditam que ele apenas aprendeu a ser mais cuidadoso. O que sabemos é que a rebeldia que o levou ao topo também o derrubou. Essa história nos força a refletir sobre o poder que a tecnologia coloca nas mãos de qualquer um, até de um adolescente. Kane não precisava de dinheiro ou contatos. Precisava apenas de um computador e uma conexão à internet. Isso é ao mesmo tempo empoderador e aterrorizante. A geração conectada, como a de Kane, tem ferramentas para desafiar o status quo, mas também para causar estragos. Psicologicamente, a adolescência é o momento perfeito para esse tipo de rebeldia. É uma fase de questionar autoridades, de querer deixar uma marca. Mas sem orientação, essa energia pode ser destrutiva. Kane é a prova disso. Um garoto que abalou o sistema, mas pagou um preço que talvez não imaginasse. O que fica dessa história é uma pergunta incômoda.
Como equilibramos liberdade e responsabilidade na era digital? A internet dá voz aos invisíveis, mas também amplifica os impulsos mais selvagens. Kane usou seu talento para provocar, mas e se ele tivesse usado para algo maior, como expor corrupção ou proteger os vulneráveis? Essa é a linha tênue entre o herói e o vilão, e todos nós caminhamos por ela. Hoje, enquanto governos e empresas reforçam suas defesas, adolescentes como Kane continuam explorando, aprendendo, desafiando. Alguns serão pegos, outros não. Mas todos nos lembram que o sistema, por mais forte que pareça, é só tão seguro quanto o elo mais fraco. Se essa história te fez repensar o poder da tecnologia, espere até descobrir como hackers estão moldando guerras modernas sem disparar um tiro. Inscreva-se no canal para mergulhar em mais histórias que revelam o lado oculto do nosso mundo digital. Deixe um comentário. O que você acha do caso de Kane? Ele foi um herói ou apenas um inconsequente? E se curtiu, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque, no fim, o maior hack não é invadir um sistema, é entender o que nos faz humanos.